Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez. Como de costume, às sextas-feiras, às 19 horas, nós temos a nossa sala de aula aqui no canal Burgos Eletrônica, onde nós conversamos sobre algum assunto relacionado com eletrônica. Então, vamos ver quem já chegou aí. Boa noite, Rui, meu querido amigo. Boa noite, Léo, meu querido amigo. Márcio. Boa noite, Wilson. Boa noite, Luiz Henrique, tudo bem? Moca Lab, Mecatrônica Jovem. É isso aí, vamos que vamos. Boa noite, Julian, tudo bem, meu amigo? Boa noite, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Meu querido patrão Calixto Eletrônica, seja muito bem-vindo. Boa noite, suporte, seja muito bem-vindo. E vamos que vamos. Leandro, Joselino. Pessoal, o que nós vamos falar na aula de hoje? Nós vamos falar sobre máquina de costura. Bom, a máquina de costura, quando ela começou no mercado, era aquelas máquinas de pedal, né? Mas não era pedal igual ao pedal de bicicleta, era máquina que você movimentava um mecanismo com os pés, ele girava uma roda grande e aquela roda transferia o movimento para a máquina. Isso aí é a máquina mais primitiva que tinha. Depois surgiram os motores elétricos, as máquinas elétricas que usavam motor elétrico. As máquinas caseiras utilizavam motor pequeno e as máquinas grandes, industriais, usavam motor grande também, né? Depois começaram a surgir máquinas para serviços específicos, para trabalhos específicos. E depois as máquinas começaram a se modernizar, as máquinas começaram a utilizar software, o computador, né? Então, as máquinas de costura, atualmente, elas têm circuitos eletrônicos complexos, computadores, que controlam não só a parte de motor, como também a parte mecânica, tá? Então, para falar sobre máquina de costura, eu trouxe um especialista na área, ele é especialista na eletrônica raiz, que é a nossa eletrônica, e principalmente no ramo de manutenção de parte eletrônica de máquina de costura, tá? É o meu amigo, o grande professor Luciano Martins, que é do canal Eletrônica Board. Está aqui na descrição do vídeo o canal dele, o site dele. Tá? Quando terminar a live, vocês entram lá, se inscrevam no canal dele, ativem as notificações, que ele faz vídeos, faz live, faz um monte de coisa lá no canal relacionado com eletrônica e máquina de costura. Então, pessoal, eu vou trazer aqui na tela o meu amigo Luciano Martins. Luciano, seja muito bem-vindo ao canal Burgos Eletrônica. Vamos bater um papo com esse pessoal aqui sobre máquina de costura. Tudo bom, meu amigo? Ô, Luiz, tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado, primeiro, pelo convite. Estou muito feliz. Era um dos sonhos, né, nosso, estar aqui no canal da Burgos Eletrônica, falando um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia aqui. E parabéns pela sua iniciativa, porque muito desse pessoal, desse convidado que você tem aí semanalmente, eles vão ter bastante projeção depois que passa aí para o seu canal, que é um canal muito assistido, muito procurado, que fala da eletrônica raiz, então a gente fica feliz. E é bacana essa democracia, né? Quer dizer, não é só a eletrônica de TV, eletrônica de som que aparece por aí. Toda a eletrônica, afinal de contas, são eletrônicas. A gente tem um comentário aqui, quando tem a oportunidade, de falar para os garotos, que diferente dos seres humanos, essa comunidade de placas, com alguns habitantes daquela placa, como capacitores, diodo, transistores, eles se relacionam tão bem ali, tão bem, que não tem um achando melhor que o outro, se sentindo. Não, porque eu sou um transistor, nem me toque, hein? Eu amplifico, eu não sei o quê, e o resistor é o mais básico. Não, você nem tem voz aqui, porque afinal de contas você só dá queda de tensão. Então a gente pensa que do jeito que esses circuitos são organizados, é de tal forma que é uma parceria tão grande que se um desses caras ficarem ruins, nada funciona e todo mundo sabe. E aí, quando a corrente circula diferente ou muito ou pouco em algum lugar, por um resistorzinho ter aberto ou alterado, você já tem problema em todo o circuito. Então, eles são muito amigáveis um com o outro. Pena que nós não somos assim, por isso você está de parabéns. A gente tem que ver, né, que eu não vou dar... Olha o comentário nunca aqui, ó, Luciano, ó. Pois não? Você tem um penteado diferente para a aula, ó. Esse presta atenção em homem, eu não presto atenção em homem. Olha só, ô Ricardo, você é uma graça, velho. É um dos meus alunos lá.
Eu tô mesmo, eu tô bonitinho, Ricardo, como é que tá aí? Deu uma mudada, né? Tá aqui, ó. Ô, Luciano, deixa eu te perguntar uma coisa antes de você começar a sua explicação sobre esse ramo maravilhoso que é o ramo de conserto de máquinas de costura. Sim. Quando, por que você iniciou na eletrônica? Olha, ô Luiz, eu diria que é uma boa pergunta, hein, velho? Quer ver? Olha, eu iniciei em eletrônica, eu posso dizer que em 84. Foi quando eu entrei, acho que como todo mundo, acho que a nossa geração estava aí, entrando em Senai. Eu me lembro que era assim, Luiz, você tinha duas opções quando você ia para o ensino, hoje chamado de ensino médio, na época nossa ali colegial. Ou você ia para o tal de científico, ou porque era científica, me fugiu o outro nome lá. Ou você ia para o lado acadêmico, para ir para a faculdade, então você ia fazer cursos para você ir para o ensino superior, ou você ia para a técnica. E quando o poder aquisitivo da gente era um pouco menor, a ideia de se fazer uma faculdade era algo realmente assim, pouco provável. E a gente ia para a área técnica. Então, fazer curso de datilografia era uma coisa, né? Acho que hoje nem se fala, né? Mas mais a máquina de escrever, né? Era isso que era para você, de repente, você conseguir uma vaguinha para trabalhar como office boy em bancos ou em alguma empresa, então era essa pegada, ou você ir para curso técnico. E a gente, que é agitadinho assim, né, como eu sou, a gente queria ir para a área técnica. Aí fui fazer eletricidade, aí fiz residencial, industrial, me apaixonei por eletrônica, velho. Quando eu vi eletrônica, eu achei aquilo o máximo. Né? Uma das minhas aulas início aqui do nosso curso, a gente fala que o sonho de todo, vê se você concorda comigo, Luiz, o sonho de todo eletrônico, todo cara que mexe com eletrônica é controlar. A gente quer ter o controle de tudo. Né? Pode ver que o eletrônico, o eletricista não, ele quer ligar e desligar uma lâmpada. Mas o eletrônico ele quer não só ligar e desligar, mas ele quer controlar o brilho dela. Se ele não diminuir, aumentar o brilho, fazer ela piscar, ele não está feliz. Então, o eletrônico ele tem muito disso, velho. Então, é muito da hora, porque você vê, olha a tecnologia que nós estamos aqui, nós estamos a quilômetros de distância, conseguimos agregar outras pessoas aqui, sabe lá Deus onde que eles estão, e estamos aqui fazendo uma live, né, muito como se nós estivéssemos aqui um do lado do outro. Tamanha relação que a gente, né, parece que se conhece há anos, né, é muito legal. E isso tudo, obviamente, graças ao avanço tecnológico e da eletrônica. Isso aí o Luiz Henrique aqui, ó, o Luiz Henrique, o Moca Lab, ele é o pai da Mecatrônica Jovem, né? Ele é o criador da revista Mecatrônica Jovem. E, ó, ele tá te parabenizando aí pela organização da oficina. É mesmo? E eu tava falando pro Luiz aqui, falei, Buga, será que eu não vou passar vergonha? Não, meu, tá vendo? Ó, ele nem tá vendo ainda tudo, mas... Tá vendo só? Eu acho isso aqui tão poluído, Luiz. Eu acho isso aqui é umas gôndolas, me ajuda tanto, velho. Umas coisas que aparecem para você, a sua mão, sabe? A minha bancada tá aqui, eu estico a mão assim, pego ela, eu acho tão bacana. Só que você nunca consegue deixar tudo bonitinho no lugar. Então, obrigado. Já não vou ficar tão sem graça aqui. O Léo Corradini aqui é o químico aqui técnico eletrônica, química, com ele mesmo. Velho. Eu trabalhei com química e física durante quase 20 anos no magistério público aqui de São Paulo. Lecionei essas áreas minha formação é matemática, né? Então você acaba habilitando para outra área das exatas. Então, show de bola, só tem cobre aí, velho. Você é doido. Esse aqui estudou no Aladim, a escola que eu dei aula. Pô, Aladim é show de bola, Aladim é ouro muito. Ó, o pessoal se entregando, ó, tá vendo? Você falou de bagunça na oficina, ó. Olha aí, né? Bom, então já estou me sentindo em casa, Luiz. Então, deixa eu te perguntar, Luciano, e quando que você iniciou no ramo de conserto de máquinas? Deixa eu só então fazer, eu acabei me empolgando aqui, mudei um pouquinho. Então, eu comecei lá em 88 e, obviamente, quando você começa a entender eletrônica, não dá para você sair consertando as coisas, né? Mas o fato é que, essa era uma curiosidade que talvez depois, ou eu pergunte para você, ou eu pergunte para o seu público, o pessoal que está mais na eletrônica raiz. Por que, Luiz, tem tão poucas mulheres nesse meio, velho? É um ramo delicado, assim, no sentido que você tem que ter uma habilidade, né, no movimento pinça. As mulheres são boas nessa ideia. Raciocínio, elas têm muito bem. E por que não tem tantas mulheres? Mas o homem, ele gosta muito dessa coisa de habilidade, de mexer, de fuçar. Aí eu me encontrei na eletrônica. Aí fui, acho que, trabalhar como, sei lá, alguém que estava limpando, varrendo uma oficina de eletrônica. E aí ali eu fui aprender, achei aquilo o máximo. Os aparelhos que a gente começou a lidar eram aparelhos ainda valvulados, né? E depois veio os transistorizados, e rádio FM era uma coisa que não era tão assim, era mais AM, ondas curtas,
E, enfim, não tinha nada digital, né, como hoje, né? A recepção digital, tudo de forma de RF, enfim. Mas era isso, ganhamos muito dinheiro, consertamos muita coisa, fizemos muita gente feliz e muita gente triste também. Você vai lembrar, consertamos muito Atari, velho, videogame Atari. Aqueles, nossa, a gente fazia aquele balão que dava uma malhação, uma interferência na tela. Então, eu me empolgo, fui falando isso para você. Você perguntou quando eu comecei, né? Luiz, aí o que eu percebi? Aqui, ó, Luciano, uma mecânica de máquina de costura, ó. Olha Vai só. aprender a parte eletrônica também, Olha Azair. aí. É com a gente aqui. Então tá no lugar certo, hein, Luiz? Então, tá vendo? Aí o que você faz com tanto conhecimento? O que eu penso? Hoje vocês que estão na eletrônica digital, no TV de plasma, TV de LED, tem que conhecer muito eletrônica. Conhecer uma fonte chaveada dessa com PFC ativo não é para qualquer pessoa, não, velho. Não é para qualquer um. Não estamos falando de uma fonte linear com transformador, a gente está falando de uma fonte chaveada, sabe? Trabalhando com uma frequência razoável, um PWM que tem que estar bonitinho, corrigindo o tempo todo. Vocês têm que ter muito conhecimento para lidar com esse equipamento. Aí o que eu notei, Luiz? Para mim convencer um cliente a aceitar um orçamento meu de televisor, eu peço desculpa aqui se eu estiver me empolgando aqui, era mais difícil. Vontade. Era mais difícil. Por quê? O que a gente nota hoje, e eu vejo por aí, me perdoe mesmo os colegas aqui, se for técnica eletrônica e tem oficina. A gente vê que, eu não sei se hoje, né, mas a gente vê que o pessoal queria mesmo um local para colocar o televisor, deixava lá e vai comprar outro, em umas Casas Bahia da Vida, em algum outro lugar, compra aquele fiado, e muitas vezes o conserto ele não vai deixar fiado, ele vai ter que pagar à vista. Ele, de repente, não estou dizendo um top de linha, mais moderno, né, sei lá. Enfim, aí eu falei assim, o equipamento que ele tem aquilo como entretenimento, é mais difícil o cara aceitar o meu orçamento. Eu fui convidado a conhecer esse mundo aqui do Bom Retiro, que é o Reduto aqui em São Paulo, onde tem as máquinas de costuras. É Bom Retiro e a Rua São Caetano. Tem outros lugares, mas ali é o ponto, sabe? E aí que eu cheguei ali, parecia uma estrela, velho. Eu não conhecia nada de máquina de costura, e o que eu sabia, eles achavam que eu era o cara. E eu nem entendia o que era muito aquilo. Mas como a gente vem do eletrônica raiz, a gente consegue olhar para uma placa e consegue muito definir onde está uma fonte, por conta dos componentes que são utilizados uma fonte, né? Onde está, por exemplo, né, o módulo GBT era uma coisa nova para mim, né? Eu só vim conhecer o módulo GBT nesse meio, porque, vamos combinar, em televisor, nem em rádio, não tem motores, sobretudo inversores de frequência, para movimentar motor. Mas eu vi que era tranquilo, porque os transistores que estão ali dentro eram os mesmos GBTs, né, que tem, se não, sei lá, como saída horizontal, no caso, transistor, tinha em fontes. Aí eu falei, eu vou me encontrar nisso. Aí olha só, Luiz, que interessante. O preço de uma máquina dessa, por exemplo, acho que a tua câmera a minha câmera deve pegar um pouquinho, gira em torno dos R$4.000, você acredita? R$4.000 uma máquina dessa, assim, ela fica um pouco mais dependendo da região. E eu acho um pouco provável que um televisor, um microsystem, custe esse valor, a não sei que fosse alguma coisa, né, sei lá, a nível profissional. E mais ainda, eu estou com um pouco de cuidado de falar, eu espero que você entenda, para, obviamente, não ser deselegante aqui, os colegas não é desaforo, pelo amor de Deus, nenhum, porque eu vim dessa área. Eu bebi muito dessa área e, obviamente, eu não vou jamais cuspir no prato que eu comi. Mas era mais difícil, Luiz, fazer ele aceitar um conceito de um monitor, de um televisor, de um microsystem, quando, na verdade, ele queria mais trocar por um outro. E aquilo ele tinha mais um em casa, era um entretenimento. Agora, isso aqui, a pessoa usa para trabalhar, velho. Usa para trabalhar, sabe? Olha que bacana. E essa visão foi um estralo, velho, sabe? É assim, se é uma pessoa daquele tipo que ela é uma dona de casa, ou um dono de casa, sei lá, e tem uma atividade para complementar a renda, ele precisa da máquina. Ponto. Se for numa confecção grande, porte, que é o que a gente... Mais ainda. Mais ainda, porque se não parte ou todo o salário daquele funcionário, vai sair da máquina que porventura parou. Então, é mais fácil até essa empresa aceitar um orçamento, porque somos uma outra empresa, do que necessariamente uma pessoa, né, Enfim, aí eu achei o máximo, achei bacana. E mais ainda, Luiz, o que eu percebi?
A bagagem, o know-how em eletrônica que o técnico, que a pessoa precisava ter, vou ser bem sincero, mas bem sincero mesmo, aí agora fica à vontade para falar aqui para o seu público. É bem menor, velho. Você não precisa saber tanto de eletrônica para mergulhar nesse mundo aqui. O que a gente tem, acho que... Desculpa, só para me complementar aqui, já lhe dou a palavra. A gente deve ter alguns alunos, acho que o Ricardo que apareceu, ele deve concordar com isso, talvez com algum comentário, de que o grande público que a gente recebe aqui, eles nunca viram esse ramo. Dá só licença um pouquinho. Surgiu aqui um não avisado que nós estávamos na live aqui. Eles nunca viram esse jargão que a gente fala sobre transistor, resistor, corrente, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, lei dos nós. Nunca ouviram falar disso. E aí eles começam a assimilar isso de um jeito tão assim, e é bacana. Então, só para te falar que não é tanta coisa, vocês precisam saber, né, no nosso ramo aqui, para poder estar já se inserindo, consertando. Tem alguns que vão até na orelhada, filho, e fazem muito conserto, até por falta mesmo de especialistas no meio. Não sei se eu consegui explicar para você. Agora que você estava falando nesse assunto aqui, eu já vou emendar uma pergunta aqui que tem a ver. Ó. Fica à vontade. É do Mário, né? É necessário conhecimento de mecânica de máquina de costura para iniciar o seu curso? Em absoluto. É muito legal. Obrigado, Mário, pela pergunta. Olha só. O que eu tenho aqui? A grande maioria dos meus alunos, um pouco mais de 300 alunos, são mecânicos. O que eles perceberam? Eu até brinco aqui, e eu vou... Poxa vida, hein? Desculpa aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o volume, pelo menos. São mecânicos, eles já têm esse know-how, eles consertam mecanicamente essa máquina. O que aconteceu é que os defeitos que ela passou a ter não era mais do alcance deles. Parece que acabou a área dele ali e começou uma outra, aí eles tiveram que realmente correr. Parece que a água bateu na sola do pé, no joelho, e aí já começou a cobrir ele já, e tem que correr realmente para um outro ramo de atividade, por que pareça. Porque é uma verdadeira robótica isso aqui, viu, Luiz? Robô. Tem uma mecânica, tem um software e tem uma eletrônica por trás disso. Então, veja, o cara que te chama, você, viu, Mário, com conhecimento em eletrônica, você chega parecendo um semideus, sabe? Um estrelão mesmo. Porque quem conhece a mecânica e a operação da máquina ou é o operador que está com ela, ou até o mecânico. E que a procura e oferta desses profissionais, ele está bem desequilibrado. Tem mais profissionais na área mecânica do que na área eletrônica. Então você vai encontrar, se você por acaso, por exemplo, tiver uma dificuldade de fazer a manutenção na máquina e não conhece a parte mecânica, você pode convidar e vai achar muito facilmente o mecânico para te acompanhar, e ele vai adorar para ver a sua intervenção na parte eletrônica, porque interagir com a parte mecânica ele sabe demais. E esse profissional tem. Você só não acha um profissional de eletrônica, sobretudo, que atua no ramo de costura e na área de confecção. Esse não. Esse cara, ele é mais difícil, né? Mais difícil. A gente vai estar formando aí uma galera. Então não é necessário você... Não. O que o cara tem que ter para fazer o seu curso? É conhecimento prévio de eletrônica, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Nenhum, Luiz, nenhum. É uma pergunta ou você só... Não, assim, de mecânica ele não precisa, mas de eletrônica. Também nenhum. Você sabe por quê? Quando eu tive contato, por exemplo, com o seu material, você me permite aqui o comentário, mas tenho certeza que você vai gostar do falando do seu material, né? Mas você me permite? Quando eu li o seu material, eu falei, caramba, mas que inveja, velho. E a nossa vida aqui, obviamente, é brigar contra a inveja para não ter isso. É uma coisa horrível, né? Mas falar que material show de bola, bacana, adorei esse material. Ele vem muito de encontro com o que a gente tenta fazer aqui, Luiz, trazer algo lúdico. Eu comento quando tem uma oportunidade aqui, como eu vim do magistério, a gente tem certeza absoluta que as crianças, Luiz, elas de longe, aprendem muito mais que a gente, porque as crianças, elas não têm medo de experimentar, velho. Elas não têm medo de tocar, elas pegam aquilo, aí você fala, ai, misericórdia, vai tomar choque, vai se queimar, mas elas querem tocar, elas querem ver, elas querem... Esse jeito lúdico que as crianças têm, Luiz, quando dá 4, 5, 6, 7 anos, uma criança ela já sabe falar a língua daquele país que ela está inserida, ela sabe se virar, tem umas que é mal criadinha, vai para o shopping, ela pede tudo pro pai, e o pai dá, porque... Então eles têm todo um... Aí você, depois que fez essa idade, aí você faz 20 anos, 30 anos, 50 anos como a gente, não aprende mais nada. Você ainda fala uma língua estrangeira, né? Eu arranho um pouquinho aqui alguma coisa, mas é mais difícil. Depois a gente vai ficando velho, a capacidade de armazenamento já vai diminuindo.
Eu me matriculei num curso aqui desse de inglês, a gente fica tão sem graça, tão sem jeito, quando o professor te expõe ali para você falar, aí logo você nunca vai aprender, velho. A criança tá nem aí, filho, ela erra mesmo, ela tá nem aí, fala errado mesmo e aprende. E aí, a criança é o seguinte, ó, é assim que você fala, ela repete, 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 repete até acertar. Não é? E eu estou falando disso porque, como o seu material está muito lúdico, eu achei muito show de bola que quando você, ao invés de sugerir para o seu aluno comprar um kit didático para você dar ao seu curso de eletrônica, para falar dos componentes básicos da eletrônica, você monta com ele junto um laboratório, velho. Achei muito da hora. Quando você, eu não sei se vai ter essa... Eu acho que sim, a live é sua, né? Mas você mostra esse material seu, isso que eu achei muito da hora. Depois a gente vai falar sobre os materiais didáticos em geral, né? Bom, vamos ver aqui. O Zé Carlos Tavares, ele participa de vários canais, né? Ele é inscrito em muitos canais de eletrônica. O Zé Carlos, vale a pena se inscrever no do Luciano também, que é o Eletrônica Board. Ele é especialista, ele é um técnico de eletrônica da nossa área, da nossa época, raiz, e ele atua na área de manutenção de eletrônica de máquina de costura, tá? Ele é uma autoridade nessa área, então vale a pena seguir ele, né? Que tem material legal lá no site e no canal dele também. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Elaine e Eli. Parabéns, Luciano, por representar a classe. Que beleza. Muito obrigado, Elaine. Muito obrigado mesmo. Boa noite, Rosivaldo. Os técnicos novos só sabem trocar placa. Pior que é, velho. Pior que é. Outro dia eu parei numa oficina aqui e falei, velho, você não conserta essa placa de vídeo, não? Essa placa fonte? Eu falei, não, é que é mais barato comprar. Se tem um cara aqui na Santa Efigênia que recupera ela, então ele vai lá, deixa uma e pega a outra. Falei, mas aí parece que, né, você não faz seu trabalho, né? O gostoso é tirar o componente, né, Luiz? Queimado, chegar lá. Mas e se aquela placa não existe mais? Como é que faz? Então, você tem que aprender a consertar, velho. Ver aqueles sinais digitais, como é que funciona aquilo, entender aquela área que você atua, pô. Há uma pergunta aqui do suporte. O seu curso é online ou presencial? Tem quanto tempo de duração? Isso aí depois você vai explicar, né? Mas se você quiser dar uma adiantada aí, fique à vontade. Bacana, suporte, olha só, bacana mesmo. Obrigado pela pergunta. O curso é totalmente online. A gente faz aqui, chama de cortesia, sabe? Um ambiente desse aqui, como o Burgos proporciona aí para os inscritos dele toda semana, a gente faz, só que a gente faz pelo Google Meet, né? É uma outra plataforma. Mas eu estou gostando dessa do Luiz aqui. Onde a gente faz então eles passam as aulas ao vivo, lá, as aulas melhor gravadas, lá na plataforma, tá na Hotmart, esse nosso curso. E aí, quando surge alguma dúvida, ele tem 2 grupos de WhatsApp, onde ele pode postar as dúvidas acadêmicas e as dúvidas entre eles, né? De concertos, ele pegou um problema, o outro já viu esse problema, como é que é. É um grupo bem badalado, bem frequentado entre eles. E aí a gente vem para aqui e fala um pouco de eletrônica, amplia mais o horizonte para ver se eles começam a entender esse jargão, essa linguagem. Então o Hamilton deve ser aluno seu, não? Não entendi. O Hamilton deve ser aluno seu já. É meu aluno mesmo. Olha lá, tá vendo? Aí, você já ganhou 2 inscritos. Olha que show de bola. O Forte já se inscreveu e o Mário também já se inscreveu lá. Você tá parecendo todo poderoso, vê tudo daí também, né? Você é louco. Né? Então, não, eu tô acompanhando o chat aqui, né? Mas fique à vontade. Viu, Luciano? Se você quiser dar uma palhinha para eles como funciona o circuito de uma máquina, resumido, como que funciona. Claro, depois lá no curso ele vai aprender profundamente, ele vai aprender técnicas de conserto, de testar, ou quais os equipamentos que ele precisa para trabalhar nesse ramo. Fique à vontade, cara. Que bacana, Luiz. Eu queria só aproveitar para complementar uma pergunta que foi feita, de que é necessário, como pré-requisito, eu conhecer eletrônica para entrar nesse mundo? Não há, não há essa obrigatoriedade, não tem esse pré-requisito. Você pode não saber... Olha quem está aqui, Luciano. Olha quem está aqui, o professor Nilton Sebraga. Nilton Sebraga. Meus respeitos. Boa noite, Renato. Boa noite, Nilton, professor Nilton Sebraga. Uma autoridade. Muito obrigado pela presença. Que honra do pessoal do Instituto Nilton Sebraga. É uma honra mesmo. Tá aí, nós estávamos aqui no make-offzinho, né? E a gente estava falando aqui do professor Nilton. Né? Acho que ninguém quem tenha mais ou menos a nossa idade não pegou, não leu, não bebeu da fonte das revistas do professor Nilton. Todo mundo. Né? Você é louco, todo mundo. Eu fui muito ali, aprendi muito ali.
Então, comentando de que não é pré-requisito, você não precisa ter nada de conhecimento de eletrônica, o que obviamente tem que ter é bastante garra, né, vontade no aprendizado, porque o que a gente tem aqui muito é vontade de ensinar, né? Então, é assim, aí dá para aprender sim, porque aí foi quando eu fiz assim, a referência ao material do Luiz, do Burgos, porque ele tem um material bem bacana, lúdico, que lembra muito a ideia do aprendizado de uma criança. Você pode ir tocando, você aprende a soldar, você aprende o nome dos componentes, eu achei bem legal. E de repente a gente vai disponibilizar esse material aí para os alunos, para o pessoal que é mais básico, que quer experimentar mais a coisa lúdica. O Luiz está com um material bem interessante. E aí ele vai crescendo, né? O que a gente acha que atrapalha um pouco, Luiz, é a ansiedade, sabe? Quer dizer, o cara muitas vezes está numa cidade onde a procura e a oferta desses profissionais é muito desequilibrada. Aí isso é bem interessante, viu? Quando você tem maior procura do profissional e mais oferta de trabalho, diz que é a primeira lei da economia, né? O preço desequilibra, né? Então você tem muita gente querendo consertar um control box, um dispositivo eletrônico, e pouca gente que conserta, se é que vai achar. Ué, o técnico que se apresentar e consertar, como chama o canal? Eletrônica Board. José, o canal chama Eletrônica Board. Se eu pôr o óculos, eu não vejo de longe. Eu teria que fazer bem assim, mas eu consigo ver. Beleza, Luiz. Vai me dando as dicas aí, Luiz. Estou todo enrolado aqui nesse seu aplicativo. Ó, quem está aqui também, ó. Ó o Renato aí, do Instituto Newton Sebraga. Olha. Que beleza, bom, hein? Boa noite, Renato. Grande Renato. Olha lá, ele já até mandou lá. O Renato, ele tem as lives lá do Instituto Newton Sebraga, todas as quartas e quintas-feiras às 20 horas e às sextas-feiras às 16 horas, sempre no canal do Instituto. Então, o Luciano, deixa eu colocar aqui. Eu gostaria que você desse um resuminho, assim, básico, como funcionam os circuitos eletrônicos de uma máquina de costura. Se você quiser pegar uma placa, só para demonstrar. Se você não quiser também, só para dar uma palhinha para o cara ficar com vontade de fazer, né? Bora, Luiz. Ó, eu deixei aqui, mas não vou ligar que ele está sujinho, veio para o orçamento, a gente não chegou por na bancada ainda. Mas isso aqui é o que o pessoal chama de control box, ou, sei lá, caixa de controle. É aqui que está o dispositivo, que eu só vou conseguir explicar ele direito se eu conseguir quebrar isso. Eu abrir isso aqui e mostrar para você mais ou menos assim. Ó. O que eu trouxe aqui para mostrar para os seus espectadores, porque os nossos a gente já conhece. Com certeza os seus inscritos sabem o que é isso. Sabe o que é isso? Então você dá uma dica. Isso aqui. Trouxe alguns modelinhos, tá? Só para a gente ver. Né? Eu tenho alguns CLPs aqui. Tá? E eu tenho também alguns IHM. Tá? Alguns interfaces homem-máquina. Aqui está um. Aqui está outro. E alguns aqui. Tá? Os e outra coisa aqui. Oi? Mini computadores. Exatamente. E essa outra parte, que eu acho que fecha aí, ó, que acho que todo mundo conhece, acho que um inversor de frequência, né? Legal. Tá bom? E normalmente o pessoal da Panasonic desenvolve muito isso, e eles vêm com seu parzinho, motor e o drive. Né? É isso e isso aqui, que é um outro conjunto também que é comum você ter. Cadê o motor? Tinha deixado ele aqui. É esse aqui. Eu só não... Deixa eu ver se eu pego o de passo. Aqui. Isso é outro dispositivo que eu utilizo aqui muito. É o seu drive e o motorzinho dele, que é o motor de passo. Também muito conhecido, também o pessoal, todo mundo aí da eletrônica conhece. Eu trouxe esse conjunto, Luiz, para a gente entender o seguinte. O que tem nessa caixa é exatamente isso. O que eles fizeram aqui? Eles colocaram, por exemplo, integraram numa placa. Aí vou pegar um outro que eu consigo mostrar ele aberto para você. É como se isso aqui fosse o IHM, ou melhor, o CLP, tá? Como se isso aqui fosse o CLP. Então aqui está a parte lógica da máquina, e aqui saem alguns dispositivos, tá bom? Então é como se isso fosse o CLP, e isso, Luiz, fosse um inversor de frequência. É esse aqui que toca o motor, tanto é que tem aqui o módulo IGBT. Então imagina que você... imagina que você junta... IGBT, tá vendo, gente? Ó. Olha aí, tá vendo? Você junta esses dois, então você tem aqui, ó, isso, né? Você tem esse cara, seria isso,
E o painel que vocês estão vendo aqui, que eu estou colocando a mão aqui agora, poderia ser o IHM. Então, o que eu quero dizer? Essa parte aí, né? Eu quero dizer que se você pode montar uma máquina de costura com essas coisas, com esses itens, o inversor de frequência com o seu motor, se ela tiver algum dispositivo que usa motor de passo, o seu motor de passo com o seu drive, e alguém, obviamente, que vai, logicamente, de ponto de vista lógico, conversar com esse sistema. Né? Então, olha que interessante, Luiz. Imagina um quadrilátero, um quadrado, um retângulo, um quadrilátero qualquer. Acontece demais, por exemplo, para costurar bolso. Né? O bolso tem alguns que tem um formato quadrado, outro pentagonal, tem alguns formatos. Eu preciso costurar aquilo como se eu estivesse andando pela aresta daquela figura geométrica. Então, os motores, por exemplo, de passo, eles teriam que se movimentar, isso, obviamente, falando de uma filigrana, né? Uma máquina um pouco maior, que há movimentação. Então, quando o programador, alguém faz o desenho, por exemplo, num painel desse, manda para a máquina um desenho para costurar um bolso, uma figura qualquer, podia até pegar alguma coisa aqui, mas uma figura qualquer. Então, a barra de agulha ela tem que andar de forma automática para aquela aresta, por toda aquela aresta, para poder fazer a costura. Ou um bordado que seja, sabe? Então, isso tem que ser interpretado pelos drives, pelos motores. E o sistema mecânico vai fazer aquele desenho que aparece ali na tela, né? Perfeito. Assim como, por exemplo, você ensina aí num discurso seu, né? Você fazer no IDE da vida um programa, um código-fonte e faz o upload, ou melhor, o download do arquivo aqui para dentro, e esse 7 mega fica com um programa para executar alguma coisa, é mais ou menos isso que os caras fazem aqui. Eles fazem aqui para dentro, Luiz, um download, um desenho, um programa qualquer, e fala para o sistema de corte funcionar naquele tempo, para a parada de agulha funcionar no outro tempo, para o retrocesso funcionar no outro. E esses jargões, esses termos assim que não é muito usual para a gente, vai ficando mais corriqueiro, vai ficando mais normal. Mas é muito parecido, velho, com o que tem aí na automação industrial. Só que enquanto na automação industrial a gente usa um CLP para programar ele também via um programa e faz, você digita lá em Ladder, qualquer outra linguagem, o que você quer e manda para aqui, e isso passa a ser a parte automática da sua máquina ou da sua empresa, a gente faz aqui. Só que a gente, para alguns deles, a gente não tem acesso ao código-fonte aqui. A gente trabalha com o microcontrolador e com o que está aqui já dentro. Gravado, né? Já vem gravado, tá? Então, se alguém falar assim, professor, meu micro queimou, como é que eu faço para regravar? Tem até uma entrada de gravação em alguns deles, do tipo serial, ISPI, mas não é o caso aqui. Esse não tem. Então, esse aí parece um pouquinho mais antigo, não é? Um pouco mais antigo, um pouco mais antigo. Eu vou te mostrar outro um pouco mais moderna, só para mostrar assim. O caminho, Luiz, que isso faz, não é muito lógica quando você olha para um televisor, por exemplo, onde o sinal de RF aparece no lugar, vamos pegar e vai da antena, passa por um circuito, sei lá, que vai selecionar a frequência ideal para poder aparecer em algum lugar. Naquele modelo antigo, que é o que eu conheço, entrava no RF, FI, selecionava o que precisava, vai lá na frente, né? Separava áudio e vídeo, sincronismo, e fazia tudo. Essa ordem, esse caminho que o sinal faz, aqui parece que não tem muito, viu, Luiz? O que eu vejo? Eu vejo uma central, tá? Não é por menos que era chamado de uma CPU, né? De uma unidade central de processamento, e eu tenho braços, tenho coisas ligadas a ela, sabe? Coisas ligadas a ela. Veja que a ideia a máquina tem muitos sensores? Algumas muito, viu, Luiz? Algumas muito. E algumas nem tanto, tá? Algumas nem tanto. Porque os sensores estão muito associados ao que ela vai executar. As máquinas automáticas mesmo, elas têm muitos sensores, as automáticas. Agora, essas daqui são máquinas, mas não são automáticas. São máquinas eletrônicas, mas não são máquinas automáticas. E aí, para a gente falar disso, aí eu daria uma volta muito grande para falar do que seria máquinas automáticas. Só para você ter ideia, para você fazer aquele corte de uma blusa polo, ou pregar o bolso de uma calça social, de uma calça jeans, isso é feito em máquinas automáticas. Essas máquinas possuem, sim, bastante sensor. Elas precisam saber onde o mecanismo, né, está o tempo todo. Então, aqui vamos dizer que o sensor de uma máquina dessa está muito acoplada ao encoder do motor. Não é um motor comum, ele tem um encoder,
E esse encoder diz onde o motor está em tempo real e quantas voltas ele deu enquanto ele está girando. Então, eu diria para você que os sensores está muito resumido no encoder do motor desse. Porque eu preciso fazer essa máquina funcionar e ela precisa entrar o corte no tempo certo, o retrocesso, o calcador, tudo no tempo certinho. E quem é muito, tipo, fica ligado, prestando atenção em tudo isso, é uma coisa que a gente chama de sincronizador, que está no volante da máquina, e o encoder que está no motor. Aí você tem mais outras coisas que estão conversando. Eu acho que eu consigo resumir, Luiz, quando eu falo que isso eu tenho a entrada, que seria, vamos dizer, os sensores, os botões, onde eu estou interagindo com a entrada do CLP, tá? E a saída são os meus atuadores. E nesse meu caso aqui são os solenoides que vão ser atuados, né? Corte de linha, retrocesso, limpa-fio. Por solenoide o acionamento? Eu tenho aqui, são dois mundos. Uma boa pergunta essa sua. É comum você ter uma confecção, a confecção tem uma instalação de ar, uma instalação pneumática. Então, esse cliente não tem nenhum problema se ele comprar os atuadores com eletroválvulas. Nenhum problema. Porque ele já tem o sistema de ar ligado na empresa dele. Mas vamos combinar que se ele quiser comprar uma máquina para colocar na cozinha, na casa dela, numa sala, ou em algum local, ela não tem e vai ter o quê? Comprar um compressor, Luiz, para fazer um sistema de ar lá. Ela pode optar em comprar uma máquina que os dispositivos são solenoides. Então, a gente tem os dois. Tem marcas até meia híbrida. Ela tem solenoides e tem eletroválvulas. Trabalha com ar e elétrica também. Tem uma pergunta aqui do meu amigo Léo Corradini. Quais os problemas mais comuns da eletrônica da máquina? Viu, Léo? Eu diria para você que é o mesmo problema de todo o equipamento eletrônico. Quando você fala que você tem uma rede que oscila 60 vezes por segundo, velho, ela está muito anormal. Ela está tão anormal que você precisa entrar no sistema de retificamento e filtragem, né, Luiz? E até um PFC para você poder garantir que isso não vai oscilar tanto e garantir entregar a potência, corrente e tensão que o equipamento precisa. Então, eu diria para você que fonte de longe, né, pode ver que em todo canto, velho. Porque ela oscila muito, velho. Agora pega aí, por exemplo, essas chuvas que acontecem nessa época do ano, essas cargas estáticas, raio, tudo. Então, enfim, fonte, a parte da saída. Então, quando nós estamos comentando os atuadores, aqui a gente fala isso, né? Calcador, que é o que levanta o pezinho para poder pressionar o material. Luiz. Esse calcador é uma solenoide que a resistência ômica dele é baixa, velho. Não uns 4 ohms, 5 ohms, baixo mesmo. Então você imagina a corrente que circula ali e a potência gerada. Então já imaginou, né? Tem que ser um FET parrudinho, dissipador da horinha, e dependendo do tipo de configuração que colocar, se esse calcador ficar muito tempo levantado, você estressa esse componente, e aí certamente ele vai embora. Então é muito da hora, porque ele não foge muito da visão que nós temos do sistema de potência, qualquer um, e o nosso aqui. Então, toda essa linha. Então, você fala para mim, queima essa parte lógica? Velho, é muito pouco, Luiz, muito pouco. Porque é tão protegido, você tem fotoacopladores ligando a parte lógica com a parte de potência. Então, se alguém tiver que zoar, zoa os fotoacopladores ou buffer, e não o sistema lógico propriamente dito. Agora, com certeza, as saídas queimam, né? Os transistores, os resistores que polarizam isso, os shunters, eles queimam mesmo, porque circula muita corrente ali. Capacitor dá muito pau? Sim. Você tem muito problema com os capacitores, é isso? Na fonte chaveada? Temos sim. Foi uma boa pergunta essa, viu? Uma boa pergunta mesmo. Eu até gostaria de fazer um bate-bola aqui com o Luiz, que é a visão que nós temos em função disso tudo. Quando você retifica um sistema alternado, você quer, obviamente, que essa onda fique retificada. E, obviamente, se a gente der um zoom ali naquela parte, você não vai ver aquilo retificado, né, Luiz? Você vai ver um pequeno dente de serra, e em alguns equipamentos, aquele percentual daquele ripo não pode ser mais do que 10%. A nossa área, mais do que 10%, ela começa a ter problemas. E aí, o que eu tenho? E a gente sabe que depois que é retificado, você tem uma onda pulsando assim. A corrente está ali pulsando. E aí, é exatamente o momento que você mete um capacitor ali, um capacitor eletrolítico, de preferência, é claro, né? Uhum. É porque ele vai armazenar essa energia quando ele subir o máximo positivo, e antes mesmo que o sistema todo consuma essa energia, a onda tem que estar vindo novamente, né, assim, Luiz?
E é por isso que a gente vê aquele dente de serra, não é isso? Pode ver que ele está tentando consumir, o sistema consumiu tudo, é isso que nós estamos falando, quando o equipamento consome muita corrente, né? Ela está caindo, antes dela cair por completo, o sistema, o diodo conduz novamente e você tem uma nova carga no capacitor. Então, o que eu vejo? Eu vejo um capacitor, velho, trabalhando muito. Ele trabalha demais. Porque há uma carga e uma descarga dele. Não porque ele quer descarregar, mas porque a carga toma dele a carga que ele acabou de ter, né? O RV, né? A carga. E aí ele tem que se carregar novamente. E descarrega, e descarrega, e descarrega. E aí, realmente, o tempo de vida útil desses caras, no nossa praia, meu, é demais. Tem uma placa aqui, que é praxe o seguinte: olha, trocar os capacitores ali da fonte, sobretudo a que vai alimentar o é obrigatório. Tá entendendo? Porque eles estufam mesmo, Luiz. Eles ficam, alguns deles, até levinho, parece que ele tá leve, ele perde o óleo, ele fica realmente sem capacidade nenhuma. Aí eu imagino que capacitores em fonte de máquina de costura deve ser igual em qualquer fonte. Eles trabalham, além de eles trabalharem muito, eles trabalham em local quente. E eles vão secando. Mas eu diria mais pelo trabalho dele, mas eu acho que... Porque não sei se esse óleo evapora, Luiz, mas ele é quente. Ele estressa ele mesmo. Ele seca. Ele seca mesmo. Tem alguns dele que chega a ver parece que tá vazio. O material que é enrolado ali, você vê ele oquinho, ele mexe, ele mexe, é louco. Então estressa muito. Eu não vejo muita diferença, os problemas que dão em máquina de costura com o que dão em outros equipamentos. Óbvio, o olhar é outro, né? Nós estamos falando da parte da saída. Então pega lá, módulo IGBT, seja com os transistores ou com o próprio módulo. Luciano, esse módulo IGBT, o IGBT é um transistor que tem gate ao invés da base, né? É um transistor próprio para trabalhar com altas correntes. Ele é um driver que aciona o quê? Um motor, um solenoide? O que eles acionam na máquina de costura? Luiz, nossa, é uma pergunta excelente essa, né? Daria uma aula aqui. Mas vamos imaginar algo trifásico, né? Que é como se fosse uma geração de energia lá na geração de energia. Uma rede trifásica que traz para a gente aqui RST, uma rede trifásica. Uhum. Essa fase com essa dá 220, essa com essa dá 220 e essa com essa também dá 220. Uhum. É mais ou menos desse jeito que os nossos motores funcionam, Luiz. Se você pegar todos os motores, a grande maioria deles, deixa eu pegar um aqui para você ver. Tinha um bem aqui facinho, velho, para me te mostrar. Deixa eu pegar um aqui que tá bem à mão. Só quando a gente quer ele some, né? Quando a gente quer ele sempre some. Vamos pegar esse aqui mesmo. Aqui você vai ver, não sei se essa câmera a gente consegue mostrar. Você só tá vendo 4 fios aqui, Luiz? Ó, eu vou abrir aqui. Você só tá vendo 4 fios aqui, porque um deles é terra. Você tá vendo 4 fios, é verdade. O preto deve ser o terra, né? Não, o verde é o terra. O padrão. É verde mesmo. Isso, aquele verdinho é o terra. Então, preto e vermelho e branco são exatamente, eles conduzem, Luiz. Então, imagina uma bobina, 2 terminais, 3 bobinas, pronto, 3 bobinas. Então, uma deu a mãozinha para outra, então elas estão ligadas em sério, pronto, para ficar melhor. Uma deu uma mãozinha para outra, essa é muito boa. Pronto, é verdade. 3 bobinas vão dando uma mãozinha para outra. Você vai ter 3 terminais. 3 junções. E essas 3 junções é o que a gente chama de U, V e W. Olha que legal. Eu vou ver se eu consigo explicar uma aula. Olha só. Imagina que você tem 3 braços. E quando eu falo 3 braços, você tem um transistor na parte alta. Eu vi uma aula sua muito da hora, onde você fala do circuito de bootstrap. Então, esse transistor que está na parte alta, trazendo a tensão positiva por um desses FETs, isso dentro do módulo, tá? Eu tenho ele aberto também, mas eu posso ter isso dentro desse módulo, tá? Dentro desse módulo eu tenho. Esse módulo basicamente é isso. É isso mesmo. Então, imagina 6 transistores. Vamos imaginar 2, Luiz. Eu chamo de braço. Um em cima e um embaixo. Um que traz a tensão positiva para esse U, para uma dessas bobinas, e um que vai derrubar essa tensão, jogar ele para a terra. Então, esse braço está ligado literalmente à linha de DC-Link, aos 300 volts. Um no GND e o outro no VCC, velho. 300 volts nos dois. Você tem noção que é isso, Luiz? É uma tensão alta, hein? Alta, em cima dos 2 transistores. Então, a gente até fez uma aula dessa há pouco tempo, um que a gente chama de dead time, né? Um tempo morto. Sim. Entre o tempo que o transistor de cima vai chavear, quer dizer, eu mando o nível alto para o transistor de cima fechar, entre drain e source, e mando também um pulso do cara de baixo fechar também. Porque quando o cara de baixo fecha, ele coloca negativo, por exemplo, no U.
E quando o cara de cima fechar, ele manda VCC no U. Sim. Porque vai acontecer a mesma coisa com V e com W. E óbvio, todo o sistema tem que ter uma diferença de potencial, né? Então, dessas 3 bobinas, desses 3 pontos das 3 bobinas, ora 2 desses pontos vão estar para o terra e 1 para o positivo. Ora 2 pontos desses vão estar para o positivo e 1 para o terra e vão girando. E é por isso que o motor... eles vão trocando a condução entre os transistores para girar o motor, né? Muito bem, por aí mesmo. O dead time é um tempo morto que impede que os transistores conduzam ao mesmo tempo. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí tem algumas outras projeções, mas esse tempo morto é essencial para que, por causa daquela capacitância intrínseca que o transistor tem naturalmente, né, ele não vai deixar que os dois fechem ao mesmo tempo. Mas acontece, aliás, a grande maioria da perca do módulo GBT é que, equivocadamente, o cara de cima fechou ao mesmo tempo com o cara de baixo. Imagina o que acontece. Queima, né? Então já era. Tem caso, Luiz, que sai uma barriguinha do cara aqui, de tanto que é uma explosão feiona mesmo. É isso. Então, agora, óbvio, isso não seria nada sem a lógica digital, né? Porque você faz um código-fonte onde você consegue dizer para o transistor de cima: o Q1, fecha agora. Aí o Q2 levanta a mão e eu falo: não, você não, pera um pouquinho, deixa o cara de cima abrir. Então, eles vão fazer. São pontes que vão trocando a condução entre elas para girar um motor. Então, quer dizer que esses IGBTs, esse módulo, ele é um IPM, né? Um IPM, um Integrated Power Module. Com certeza. É um módulo integrado de potência. Isso daí era bastante utilizado em algumas TVs de plasma. Uhum. Quando você faz, Luiz, a tradução do IPM como módulo integrado de potência, eu estou de pleno acordo, é isso mesmo. Eu não uso esse termo, porque muitos dos colegas aqui, sobretudo aqui nas redes sociais, chamam ele de módulo inteligente. Ele chama esse I de inteligente. E ele não é e nunca foi inteligente. Não, ele é integrated, vem do inglês, né? Módulo integrado de potência, né? Não, eu já vi muita gente chamando de que, na verdade, inteligente ele não é porque ele precisa de acionamento para funcionar, né? Perfeito, perfeito. A lógica que... Perfeito, Luiz. Então, quer dizer que a função dele é controlar motor, um motor grande, né? Motor grande. Aí tem que ser IGBT, não adianta. Porque não é nem a questão de grande, Luiz. É que ele proporciona para esses motores um torque tão danado, tão bom, que você fala, meu, não tem outra coisa para tocar isso. Você tem um consumo de energia baixo, porque a largura do pulso é de tal forma que você consegue manter o transistor um tempo saturado, tempo esse tal, que você consegue controlar potência fabulosa com motor. Você precisa ver a força que um cara desse tem, Luiz. Você sabe por que o IGBT é melhor do que o MOSFET nesse caso? Pelo seguinte, o MOSFET ele tem o que se chama de RDS, que é uma resistência dreno source, que é a condução dele. Porém, aquilo é feito através de um canal que ele cria. Só que a corrente, conforme o volume de corrente vai aumentando, a resistência daquele canal vai aumentando também. E aí, quando o volume de corrente é muito alto, ele começa a esquentar e queima. Já o transistor comum não tem esse problema. O transistor comum ele pode escoar grande corrente. O MOSFET não consegue. Não, realmente. E não é por menos que a gente tem uma série de proteções nisso, e é por isso que a gente briga tanto aqui, briga assim, né? Bate na tecla de que mais do que trocar um transistor, sobretudo um saída, né? Um FET, um MOSFET, ou um chaveador qualquer, mais do que trocar é saber por que ele queimou, porque você corre o risco de colocar um outro que não tem tanta qualidade quanto o original, ou que é tão bom quanto o original, mas ele voltou a queimar. Transistores caros, né? Módulos caros. Exatamente. Então, assim, o desafio nosso, Luiz, realmente é saber o que fez aquele cara queimar. O que fez, literalmente, ele queimar. Porque se ele queimou, bom, pode ser que o que você está colocando volte a queimar. E aí, se for um transistor, você me permite, se eu só pegar só claro, fique à vontade. Eu vou te mostrar isso, Luiz, aberto. Você vê que show de bola aqui é a nossa área. Esse módulo aí é legal. Eu já vi eles de TV de plasma desmontado. Sim. Olha só, Luiz, essa é uma das placas. Adivinha quantos transistores tem aqui? Adivinha quantos? Tem 6, né? 6 transistores. Adivinha quantos tem aqui? Quantos? Tem 6 também. Não, tem 7 também. Esse é um tipo de... Tem um aí que acho que não é, né? Para outra finalidade. Tem 7 aí. Tem 7, é verdade. Aqui tem um a mais, ou eu mostrei errado. Não, desculpa, eu mostrei errado. É esse aqui, Luiz. 2, 4, 6. Esse lá, até porque está aqui a saída do motor. Desculpa, eu mostrei errado.
Aqui tem Gente, 6. ó, 6, hein? 6, número mágico. É isso mesmo. Máquina de costura, o 6 é número mágico. Pior que é mesmo, é mesmo. Porque o que tem dentro do módulo LGBT são exatamente 6 transistores, Luiz. 3 pares de braço. 3 pares de braço. Um que está na parte alta e um que está na parte baixa. E cada um alimenta um fio do motor. Exatamente. Eu me lembro de uma aula sua, acho que foi sua mesmo, que como é que você pode colocar uma tensão, porque o transistor ele só vai conduzir quando a diferença entre gate e source for ligeiramente maior do que 10 volts aí. Sim. O de baixo, beleza. O GBT também. O GBT também. Sim. O de baixo é de boa, Luiz, porque ele está ligado ao terra, você tem uma referência boa lá. Agora, o de cima, você tem um problemão grande, porque quando o transistor de cima fecha, ele joga a tensão de cima para o meio. Não é verdade? Ele vai para 300 volts naquele ponto. Aí a questão é, o que acontece, então, com esse gate, com essa base, então, dele? No caso se a base não subir, ele corta. Você está entendendo? Então, esse bootstrap ele vai fazer com que essa alça de bota suba, né, essa tensão, para que a diferença entre source e dreno seja 10 volts a mais, para que ele poder conduzir, senão ele não vai conduzir. Continuar conduzindo. O bootstrap usa circuito bootstrap aí também. Na ponte, né? É igual isso daí. Esse circuito ele é semelhante a uma saída de áudio classe D, semelhante a uma fonte LLC. Mesma coisa. Perfeito. Olha só, tá vendo? Por que é importante o cara estudar a fonte chaveada? Porque aí ele vai poder também fazer a de máquina de costura. O Luciano tem umas perguntas legais aqui. Vamos começar aqui, dar uma atençãozinha para o pessoal aqui. Fica à vontade. Ó, 2 mestres da eletrônica. Muito obrigado. O mestre aqui é o Newton Sebraga, que estava aqui, né? A gente está aprendendo, né? Também concordo. O dos capacitores. Ó, o Luiz Henrique aqui, ó. Não conhecia o Luciano, mas vendo essa live dá para ver que ele é muito empolgado e apaixonado por eletrônica e contagiante. Isso Parabéns mesmo. por trazer ele para sua live. Que beleza. Ó, o Luiz Henrique gostou de você. Obrigado, Luiz. Obrigado mesmo, Luiz Henrique. Essa aqui é uma boa pergunta. Essas placas de máquina de costura têm esquema elétrico? Essa é uma ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu vi aqui um aluno comentando que pediram para ele coisa de 3, 4, 5 mil reais no esquema. No esquema, não é um bloco de esquema, não. E aí eu queria devolver essa pergunta para você, Luiz. Aí na Santa Efigênia você tem a esquema, né? Que é um parceiro seu, né? Você tinha antigamente a Aurora, né? Quem é que vendia esquema? A Aurora, a Vitória. A Vitória. Então, velho, no ramo doméstico, você acha esquema de TV, de microsystem, de DVD? No nosso ramo, não. Luiz, você não tem noção o quanto que o egoísmo, né, impera aqui, velho. O altruísmo é uma coisa que se falou em ajudar, esquece, né? Esquece. Então parece que, por exemplo, esse momento aqui é um momento realmente ímpar, é um momento assim que você tem que tirar o chapéu, porque a gente deixa as famílias, deixa o momento de descanso para estar trazendo um conteúdo. Realmente a gente tenta, obviamente se esforça de maior qualidade para que a gente mostre realmente para o colega, como o colega falou, essa empolgação para ver como que é gostoso aprender eletrônica. E é mesmo. E tem gente que não, né? Segura esse negócio, segura o esquema, e não circula, velho, não circula o esquema. Eu é que fiz, a gente fez um investimento monstro mesmo, coisa de, sei lá, 2 carros novos, em esquemas, e hoje a gente disponibiliza isso numa biblioteca que a gente chama de Biblioteca Eletrônica Board. Imagina que você tem um chatbot, imagina um contato do seu WhatsApp. Se você for nosso aluno, você escreve lá, vou pegar a sua área, Philips. Aí aparece um monte de links, Philips. A Philips, eu não lembro o modelo de uma Philips, sei lá, uma KL1, não sei. KL1, já pensou? KL1. Aí sai o link do esquema da KL1. Pronto. PT, não lembro o código das PT. PT é o quê? Vai. Tem um monte. Essa linha PT saiu, acho que 2 ou 3 chassis, um monte de modelo. Não lembro. Só para falar assim. Então, se você quer ver PT, não sei o que lá, sai aí. Se eu tiver na biblioteca, vai sair. É só você clicar no link, aí ele vai acessar meu drive e abre o esquema para você. Sem um custo, só por ser nosso aluno. Mas máquina de costura tem alguma coisa lá também? Tem sim. Aí sim, hein? Eu vou te mostrar aqui. Ó, Luiz, ó. Isso aqui foi uma verdadeira fábula. De dinheiro mesmo, juro para você. Sem mentira nenhuma. Verdadeira fábula. São vários esquemas aí, só que eu tenho mais aí, tá? Legal, cara.
quando eu mostro isso para os alunos, fica todo mundo assim. Acho que se eles souberem onde que eu estou aqui, eles mandam me sequestrar. Eu não, Aí, né? ó, Jura, ó, ele tem esquema de máquina de costura, né? Tem Aqui outra bastante. pergunta legal. Motor do tipo BLDC, os motores da máquina. Que tipo de motor que é? Esse daí? Então, quando o pessoal usa essa nomenclatura de BLDC, são os motores que o pessoal do inverter, né, de ar-condicionado, utiliza bastante. Mas eu diria para você, Jair, que a tecnologia empregada para rodar um motor BLDC é a mesma utilizada para rodar um motor que a gente chama de servo drive aqui, é a mesma tecnologia. Vamos dizer que o código-fonte que é feito para o micro fazer com que esses 6 transistores recebam pulsos para que dos 2 braços, só esse de cima funciona e depois esse, nessa ordem, o motor do ar-condicionado, de um inverter, vai funcionar do mesmo jeitinho que o nosso aqui, o mesmo jeitinho. De modo que um técnico que consertava placas de ar-condicionado, se vier para isso aqui, ele se encontra muito. Ele vai ver o mesmo módulo LGBT, talvez a logística do jeito que é ali muda um pouquinho, mas não tem nenhuma diferença. Então, Basicão mesmo, né? Boa pergunta, hein? BLDC é motor que não tem escova, né? Basicamente. Esse nosso caso, nosso tudo assim também não tem escova, são motores com imã permanente, né? É um induzido ali. Porque assim, muita gente vê essa nomenclatura BLDC, BL significa brushless, que é sem escova. Exatamente. Né? DC porque tem contínua. Isso mesmo. Ó, qual a marca de máquina que dá mais trabalho para consertar? Olha só, eu vou falar um negócio aqui, parece um pouco pesado, mas é bem assim, infelizmente é assim. O mundo que nós criamos, Luiz, foi um mundo que parece que um vive em função da miséria do outro. Alguém tem que se dar mal para o outro se dar bem. Né? Parece que a engrenagem é assim, parece que um carro tem que quebrar para o mecânico ganhar dinheiro, um equipamento eletrônico tem que quebrar para o outro, e parece que gira desse jeito. Na verdade, não é a gente que quebra, eles quebram fazer o quê? Não, quebra, é verdade. Não é a gente que quebra. Estou dizendo assim, é que o tempo de vida útil desses equipamentos estão ficando cada vez mais curto, e eu diria para você, Luiz, sinceramente, que se tem uma máquina que quebra, são as máquinas modernas, e as mais antigas são as que quebram menos. E você tem uma margem de erro, sei lá, uma margem de... vamos dizer que eu dimensiono um dissipador, sei lá, desse tamanho, para ele dissipar o calor, para ficar funcionando o dia todo uma máquina. Hoje eles otimizam esse dissipador para metade disso. Então, se o cara estressar um pouco mais a máquina, ela vai queimar, porque não foi bem dimensionado o circuito, por exemplo. Não será mais ou menos como o videocassete, na época que eles eram populares no mercado, e eles acabaram na época certa, porque os videocassete eram máquinas fantásticas, mecanismo resistente, robusto, engrenagens plástico duro, demorava para estragar, para quebrar. E se fosse hoje, as peças metálicas muito finas, empenaria fácil, engrenagem vagabunda, quebraria rápido, de modo que um videocassete hoje, com 1 ano de uso, ele já estava inutilizado. Mas eu consertei muito videocassete. As linhas Sharps, fizemos transcodificação naqueles aparelhos, porque mas você via que o mecanismo era robusto. Sim. As chapas de metal era dura, difícil de empenar. Não sei se você pegou, Luiz, os Betamax. A mecânica do Betamax era outra, era um caso à parte. Eu lembro, eu cheguei a pegar. Era diferente do VHS, né? Mas era outro tipo de... Não, mas o mesmo VHS eu já achava muito robusto, muito resistente, principalmente aqueles dos anos 80, 90. Agora, se tivesse hoje, já vinha aquela mecânica chinesa lá, que empenaria fácil, quebraria rápido. Não precisa muito. Antes dos videocassetes se extinguirem, já veio os videocassetes que era tudo de plástico já. Você colocava a fita, você via que colocava rapidinho, não tinha aquela suavidade para entrar a fita e fazer o load. Assim, na época que o videocassete era popular, eles eram fabricados no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil. Você via que era outro da Europa, era outro mundo, cara. Você via, isso aqui foi feito para durar. Agora, se fosse hoje em dia, não duraria nada. Os guide roller o nome, né, que a gente ajustava ali o crosstalk, né? Na cabeça. Sim, os postes da... Isso. Ali os mais novos que a gente pegou, os mais modernos, era tudo de plástico. Se você apertasse muito, voltasse muito, quebrava. Tinha problema. Quebrava. Eu acredito que a máquina deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? A máquina mais moderna, o peça mais vagabunda, né?
Mesma linha. Eu estou com a máquina aqui, que a gente está fazendo review, e o meu desafio aqui é dizer que a máquina tem qualidade, é uma máquina moderna, mas ela tem qualidade. Então, o meu desafio é mostrar que essa máquina moderna é uma máquina moderna, mas ela traz a qualidade daquelas antigas. Esse é o meu desafio. Tá difícil, mas eu vou tentar. Ah, É um você parceiro consegue. bacana da gente aqui. Tá? E é isso. Eu diria que as que quebram mais são as mais modernas. Eu diria que para tudo isso.